Povo abençoado, está começando mais uma programação, podcast Só Bênção, esse canal que tem a missão de abençoar a sua vida com a poderosa palavra de Deus, com os testemunhos, com os bate-papo que acontece nesse programa que foi aberto para abençoar a sua vida. Essa é a nossa missão. Você que faz parte já deste canal, que sempre está nos acompanhando, sempre está nos assistindo, sempre está nos dando aquela paz do Senhor. Deus abençoe muitíssimo sua vida, sua família, sua jornada, e que você continue sendo somador deste canal, porque através de você vai compartilhar para que ela possa chegar em outras vidas que necessitam de estar ouvindo a palavra de Deus. E este canal tem essa missão de pregar o verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo Jesus, o evangelho que mostra a nossa realidade da nossa vida, da nossa fé, da nossa jornada, da nossa chamada, deste caminho novo que o Senhor nos chamou para nos vivermos neste caminho. Então, compartilhe esta mensagem, compartilhe o nosso canal com outras pessoas. Você que ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve neste canal, faça parte da história deste trabalho. Esse trabalho é um trabalho novo, está começando agora, né? E tenho certeza que Deus vai expandir as mensagens que estão saindo daqui. Afinal de contas, esse é um projeto que com certeza nasceu no coração de Deus, o qual trouxe ao meu coração para que eu pudesse estar trabalhando aqui, levando a mensagem do Senhor a você que nos acompanha, que nos assiste ao vivo, ou que vê depois os nossos vídeos, ou acompanha os nossos cortes, que tem lá Só Corte, né? Podcast Só Bênção, Só Corte tem lá também, né? Muitas vezes a pessoa está naquela correria e às vezes não consegue, mas apenas através de um corte, quem sabe a pessoa não tem aquele desejo de pegar toda a mensagem para ouvir. E hoje Deus tem mais uma palavra ao nosso coração, né? Quinta-feira passada tivemos aqui o pastor Marcos e infelizmente, né, houve algum transtorno no nosso áudio, ficou um pouco baixo, alguns irmãos nos falou, então eu peço perdão, mas nós estamos trabalhando para trazer a melhor qualidade possível, né? Então a gente está aqui lutando, né? Tudo que você vê, tudo que tem aqui nesse estúdio, né, é do nosso suor. Estamos trabalhando aqui, não temos patrocinador, aqui é a gente mesmo, com a graça de Deus, e assim sucessivamente, né? E nós estamos vivendo, irmão, tempo em que nós necessitamos de estar sempre envolvidos com a palavra de Deus. Às vezes nós tiramos tempo para tantas coisas e a gente está deixando a desejar o momento da palavra, de ouvirmos a palavra, né? Aquela correria, às vezes chega tarde demais do trabalho, não tem como ir na congregação no meio de semana, né? Mas Deus é tão bom, que tem as redes sociais, que tem grandes homens de Deus, servos e servas de Deus, que trazem de fato uma palavra sadia, uma palavra gostosa, uma palavra que de fato ela é da vontade de Deus para a nossa vida. Então tem muitos homens de Deus, tem grandes podcasts onde tem grandes homens de Deus, né, que está fazendo a obra de Deus também, utilizando a rede social. E quando nós, irmãos, atentamos para ouvir mais a palavra, quando nós tiramos mais tempo para nos alimentar da palavra, obviamente que a nossa fé é renovada, é fortalecida. Afinal de contas, a nossa fé vem por ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então é muito importante a gente estar atento para ouvir a palavra de Deus. Infelizmente, chegamos a um tempo em que não há prazer na parte de muita gente ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas preferem um espetáculo de revelações, de disso e daquilo, e de coisas que
estão acontecendo em nosso meio, que não dá para esconder, é uma triste verdade, né? Das falsidades que está existindo em nosso meio, né? De homens mentirosos, usando de engano, né? Usurpando a fé das pessoas, distorcendo, levando as pessoas a uma visão totalmente oposta da de Cristo e da dos apóstolos. Pregador Jean, então Deus não revela? Obviamente que sim. O dom da revelação é um dom do Espírito Santo que Deus deu a nós, para a igreja do Senhor. Mas não é como nós estamos vendo, né? Particularmente, Deus me usa no dom da revelação, no dom da profecia, da palavra e também pessoal. Só que nem sempre acontece o dom de cura, dom de milagres, né? Dom da interpretação de línguas, né? A Bíblia fala acerca dos dons. Eles existem, são reais e nós temos experiência com isso. E Deus usa a gente nesses dons. Porém, uma coisa eu percebi ao longo da minha jornada como pregador do Evangelho, não é todo o trabalho, não é toda a pregação, não é toda a agenda que a gente está na igreja pregando que Deus vai revelar coisas ocultas, que Deus vai fazer coisas além da ministração da palavra de Deus. Eu já tive momentos de sentar na cadeira de um púlpito, estar conectado com Deus e perguntar: Deus, me dá uma direção para mim falar aqui hoje. A sua palavra, toda ela é bem-vinda, mas o que é útil nesta noite? O que é necessário nesta noite? E o Espírito de Deus bradar em meu coração para falar sobre o juízo final. Mas aí o Deus ministrou no meu coração: mas só que eu vou curar gente aqui hoje. Então eu preguei a palavra tranquilamente, preguei sobre o juízo final. E eu disse: agora eu vou orar por milagres, porque Deus falou comigo que vai curar pessoas aqui. E de fato, aconteceu o milagre. Então a gente tem que entender que os sinais seguirão os que crê. Então os sinais, eles vão seguir, mas nem sempre os sinais vão chegar junto. Nem sempre a mensagem que eu vou pregar, ela vai ter outras coisas além da profecia falada. Então eu tenho que entender isso. Eu não posso receber pressão como eu já teve, né, pastor de chegar em mim e falar: olha, o povo gosta de revelação. Então, ou seja, colocou eu num aperto. Então a gente fica constrangido. Então, irmãos, a gente tem que deixar ou se permitir as coisas acontecer naturalmente do jeito de Deus. E com certeza, se Deus falar no meu coração, uma pessoa que vai estar diante de mim, que precisa de uma profecia diretamente para ela, específica, com certeza Deus vai fazer isso. Mas entenda que a prioridade sempre foi pregar a palavra. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho, e os sinais seguirão. Então, a palavra vai na frente, os sinais vêm atrás. Às vezes, Deus leva um pregador que Deus usa muito na palavra, e aí depois Deus leva outro pregador que Deus usa ele numa área mais específica, em curas, milagres. Então a gente tem que entender o conjunto do corpo de Cristo. Nós somos um corpo, cada membro tem sua função em um corpo. E quando a gente tem esse entendimento, aí sim, a gente é uma pessoa madura na fé e sabe se separar. Amém? E hoje nós temos aqui uma palavra do apóstolo Pedro, a segunda carta de Pedro, no capítulo de número 1. Nós vamos ler aqui alguns versículos onde nós vamos estar continuando a falar deste assunto, porque já entramos num assunto, e esse assunto é muito importante. Nós precisamos estar cada dia mais atentos, mais conhecedores da palavra, mais apegados na palavra, porque nós vivemos os últimos dias da igreja sobre a terra. E Jesus disse que nos últimos dias falsos mestres enganarão a muitos e possível até os escolhidos. Então a gente tem que ficar muito cauteloso do que nós estamos ouvindo, do que nós estamos nos alimentando.
se alimentarmos de uma comida envenenada, corremos sério risco de morrermos na fé. Mas se nós estivermos comendo a palavra, mesmo que seja simples, aquele arrozinho com feijão na nossa linguagem, mas temperado, é gostoso. Deus tem pregadores de profundidades, né? E outros mais rasos. Mas o interessante é que tem peixe no fundo, tem peixe no raso. Então, nós pregadores temos que entender a nossa posição, a nossa linguagem, o campo nosso de conhecimento. Eu não posso querer ir a um campo que eu não tenho domínio sobre ele. Eu ia confundir os ouvintes. Então eu tenho que ir o que eu sei fazer. Se é arroz com feijão, então que seja um arroz com feijão bem temperadinho. Amém? Glória a Deus. Vamos então? Segunda carta de Pedro. Não serei longânimo, né? Até porque não é por muito falar, mas é como se fala. A segunda carta de Pedro, o capítulo de número 1, e a partir do versículo 13, diz assim: e penso que convém, enquanto eu estiver neste tabernáculo, animá-los através de recordações. Vou repetir, versículo 13 da segunda carta de Pedro, do capítulo 1. E penso que convém, enquanto eu estiver neste tabernáculo, Pedro está dizendo do meu corpo, enquanto eu estiver no meu corpo, animá-los através de recordações, sabendo que brevemente devo deixar este meu tabernáculo, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou. Além disso, esforçar-me-ei para que depois da minha morte tenha estas coisas sempre em vossa lembrança. Glória a Deus. Meus queridos, o apóstolo Pedro, este servo de Deus, que foi ilustre durante os seus dias como apóstolo de Cristo, que teve dificuldades de aprender a vontade de Cristo, que teve erros e acertos, que viveu maravilhas de Jesus Cristo durante o ministério terreno de Cristo. Pedro, que foi um homem que deu muito trabalho para Jesus, um homem afoito, um homem de um temperamento difícil de lidar. Se você não conhece a biografia de Pedro, você vai estudar e você vai ver que ele não é muito diferente de você. Ele não é muito diferente de pessoas que têm ignorância. Mas o lindo de Jesus Cristo é que Jesus Cristo, ele não olha pelo que eu sou, mas por aquilo que eu serei. O homem pode ser o que for, mas a partir do momento que Cristo chama ele e se envolve ele no seu manto de glória, pode ter certeza, a vida deste homem nunca mais será a mesma. Toda pessoa que Jesus encontra-se com ela e chama e intima ela para andar com ele, a pessoa é transformada radicalmente. E Pedro foi um desses que teve o privilégio de andar com Jesus Cristo, aonde tantos profetas queriam viver os dias do Filho do Homem. E Pedro foi um bem-aventurado de viver o ministério de Cristo. Pedro aproveitou a oportunidade de estreitar o relacionamento com Jesus Cristo. Ele que se sentia próximo de Jesus, ele que colocava a sua cabeça aos pés de Jesus, ele que viveu uma experiência tão linda, uma coragem tamanha, que andou sobre as águas
Pregador, mas ele teve medo, mas ele andou sobre as águas. Ele teve medo porque ele perdeu o foco. Ele teve medo porque ele sentiu o vento forte e esqueceu de que toda a força que está envolvida contra nós nunca será mais forte do que aquele que está diante de nós, porque ele vai adiante de nós. Ele é o que quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo e faz os moradores da terra se aquietar para saber que ele é Deus, exaltado entre todas as nações. Pedro foi transformado pelo Evangelho. Ele deu muito trabalho para Jesus Cristo, mas Cristo não desistiu. O próprio Cristo disse: olha, Satanás pediu-me para cirandar contigo e eu não permiti, porque Pedro não estava pronto, Pedro não estava preparado. Uma das coisas lindas que a gente pode dizer de Jesus é que Jesus, ele conhece a nossa estrutura, ele conhece a nossa capacidade, ele conhece a força que está dentro de nós e o que podemos suportar. Jesus nunca vai dar um fardo maior do que aquele que a gente pode suportar. Por isso, eu abro um parênteses aqui para dizer para você que foi decepcionado com o homem, você que foi frustrado com o homem, você que se desanimou de tal ponto por causa do homem. Deixa eu te dizer uma coisa: o Cristo que te chamou nunca vai colocar um fardo pesado a ponto que você não suporte. O fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Pregador Jean, você nem imagina e você nem sabe o que eu estou vivendo. Você nem imagina o que eu já vivi, o que eu já passei. Queridos, todos nós temos uma cruz que carregamos. Todos nós temos deserto que atravessamos. Todos nós temos vale que andamos, que atravessamos, desertos, altos e baixos. Nenhum de nós que servimos a Cristo estamos isentos das aflições dessa vida. Todos nós passaremos por aflições, choro, dificuldades, perseguições, fúria. Todos nós enfrentamos desafio. Eu fui entender o que Jesus quis dizer com o fardo leve e o jugo. Meu jugo é leve e o meu fardo é suave. A princípio da minha fé, eu não conseguia entender isso, porque a partir do momento que a gente assume o compromisso com Deus, que a gente se rende e vai submeter a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, nós passamos a enfrentar desafio que nunca enfrentamos. Passamos por situações que nunca passamos, e aí começa a vir as indagações, e a gente começa a dizer: quando eu não era crente, eu não passava por isso, eu não tinha esse tipo de dificuldade, eu resolvia simplesmente, facilmente. Mas agora com Cristo parece que ficou mais difícil. Os discípulos também viveram uma experiência como essa. Eles que eram acostumados com as tempestades, eles que eram acostumados, viviam a vida toda sobre o mar, sobre a pesca, era a fonte de renda, era o trabalho deles. Porém, o dia em que Jesus estava na embarcação com eles, sobreveio uma tempestade tão grande que a ponto que o barco quase ia a pique, quase perecia, e eles entenderam que eles iriam morrer naquele momento. Eles nunca viveram uma tempestade tão grande, mas com Jesus eles viveram. E como eu não entendia isso, o fardo é leve, o jugo é suave, aí Cristo ministrou meu coração, porque eu não estava entendendo. Eu sou crente, mas tanta dificuldade. Parece que quando eu não era crente eu não tinha esse tipo de dificuldade. A gente vive momentos assim, não é verdade, irmão? Não é verdade, irmã? Só que aí, Jesus ministrou no meu coração: o meu fardo é leve, Jean.
para quem está conectado comigo. Quem está ligado nele, o fardo se torna leve e o jugo suave. Porque quando a luta é grande, somos levados pelo Espírito, carregados por Ele. Tudo se torna leve, porque não é a nossa própria força que nos faz atravessar aquele momento, mas é a força de Deus, porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte, porque a força de Deus me sustenta e me faz atravessar. Mas quando eu não estou ligado com Cristo, quando eu não tenho uma vida de oração, quando eu não tenho uma vida de devoção, quando eu não tenho uma vida de jejum, quando eu não aplico a minha vida a alimentar-me espiritual, a deixar a minha carne mais forte, então se torna tudo mais complicado na minha vida. Mas a partir do momento que eu tenho um discernimento e entendo que eu preciso viver uma vida de oração, uma vida de jejum, então tudo se tornará mais leve, porque não vamos lutar sozinho. Então Pedro, depois de ter entendido, depois de ter compreendido, e a responsabilidade que ele entendeu que estava sobre os ombros dele, uma das coisas que a gente tem que entender e viver esse entendimento é que sobre mim, sobre você que foi chamado por Jesus, temos uma responsabilidade que Ele vai requerer o dia que nós encontrarmos com Ele. Não pense que Jesus vai fazer de esquecido. Deus nos deu uma responsabilidade. A responsabilidade, Ele nos deu capacidade, nos deu talentos, para que nós granjeemos, para que nós somemos no reino de Deus. E é o que Pedro está fazendo aqui com os irmãos que estavam vivendo a fé. O capítulo 1, Pedro aqui está chamando o povo para viver o evangelho, para recordar dos bons momentos, para que eles não se desviem, para que eles não se afastem, para que eles não andem por caminhos errôneos, mas que eles sejam conservadores do bom princípio que havia aplicado sobre eles acerca do evangelho de Cristo Jesus. E o versículo que lemos, o 13, ele diz: eu penso que convém que enquanto eu estiver nesse tabernáculo, animá-los através de recordações. Ele está dizendo, convém, eu penso que é isso que eu preciso fazer. É isso que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo, olha, eu penso que eu sempre vou ter que vos lembrar do evangelho de Cristo. Eu sempre preciso trazer recordações a vocês. Porque Pedro tinha uma finalidade. Pedro está dizendo, olha, o meu tempo não vai ser longo. Eu vou sair deste tabernáculo. Pedro está dizendo, eu vou sair deste corpo e não vou existir mais. E as minhas obras estarão findadas. Mas enquanto eu estiver sobre este tabernáculo, eu vou sempre reanimá-los com as recordações, com as palavras que já ouvistes, com os testemunhos que já ouvistes. É isso que é de fato a importância. Sabe por quê? Muitas pessoas estão se afastando. Sabe por que muitas pessoas estão deixando o princípio da palavra? Porque muitos de nós que temos responsabilidade sobre os nossos ombros, estamos deixando ser levado por coisas que agradam aos ouvidos dos ouvintes. Meu irmão, minha irmã, você que prega a palavra de Deus, você que ministra a palavra de Deus, nós precisamos sempre recordar os nossos irmãos na fé acerca do evangelho de Cristo, o evangelho simples,
simples, o evangelho que não vem com enfeite, mas vem com graça, vem com unção, vem com poder, vem com cura, vem com transformação. É este evangelho que Pedro está dizendo. Pedro não está trazendo novidades, Pedro está apenas dizendo que as recordações são de suma importância e relevância para o fundamento dos irmãos a estar alicerçado, firmados na fé, firmados na rocha. Eu não posso mudar a minha mensagem, a mensagem tem que ser a mesma. Eu não posso me deixar por pessoas que estão conseguindo arrebanhar multidões com palavras. Eu não posso querer um público grande para mim. Eu tenho que querer apenas de cumprir o meu dever, a minha missão. Se eu vou atingir um público grande, isso é coisa que Deus decide. Mas o que eu preciso fazer é recordar os meus irmãos, é ser um somador na obra, é edificar o corpo de Cristo, é relembrar os nossos irmãos que o verdadeiro evangelho simples é que faz o homem triunfar diante do desafio, diante das tempestades, diante dos vendavais, diante da via dolorosa, diante das coisas negativas que acontecem na vida do homem enquanto ele existe aqui sobre a terra. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro tinha esta chama no coração, porque ele entendeu que o que faz um homem viver, o alicerce da fé, é o evangelho puro, sem mistura, sem mácula, sem mancha. É o evangelho que fala que Cristo morreu, que Cristo sofreu. É o evangelho que mostra que a vida não será fácil. É o evangelho que Cristo disse: olha, não existe nenhum servo maior do que o seu Senhor. Se eu, sendo o Senhor, fui perseguido, vocês também vão ser perseguidos. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A boa disposição faz-nos vencer as dificuldades desta vida. É por isso que nós precisamos, irmãos. Ei, você crente, ouvinte da palavra de Deus, você precisa das recordações do evangelho puro, do evangelho que mostra a realidade da vida. É este evangelho de confronto, é este evangelho que nos constrange, este evangelho que muitas vezes nos aperta, este evangelho que às vezes nos machuca por dentro, mas machuca para sarar, porque o evangelho bate, mas também consola. É o evangelho de confronto que fala que nós temos que ter uma vida de oração. Querido, não existe atalho. O verdadeiro evangelho mostra que nós temos que vigiar, temos que orar. Não tem outro evangelho. O evangelho genuíno de Cristo é esse. O homem precisa ter uma vida de oração. Nós precisamos ter uma vida de oração. Temos que consagrar nossa vida, temos que nos separar, temos que nos alimentar da palavra de Deus, senão nós não vamos conseguir chegar em lugar nenhum. Acha que vamos conseguir chegar no céu? O céu é tomado à força. O reino de Deus é tomado à força. Pedro, entendendo e tendo um sentimento pelas almas, que aprendeu a amar a igreja de Cristo, que dedicou-se a ela, que se entregou também por ela, porque entendeu o chamado dele da vida. E penso que convém, enquanto eu estiver vivo, enquanto eu estiver vivo, enquanto eu tiver fôlego, eu sempre vou pregar para vocês. Oh, glória! Que este sentimento também esteja na vida dos pregadores de Cristo, dos pastores, que este sentimento também esteja sobre eles. Sentimento de amor pelas almas, elas não se perderem. Oh, coisa triste, irmãos, é ver um irmão nosso
afastado dos caminhos do Senhor. É tão triste olhar e ver uma pessoa que comia conosco na mesa, que ceiava conosco, que compartilhava da fé com a gente, que adorava a Deus com a gente, que estava junto com a gente nas orações, nos montes, que viveu com a gente aqueles momentos de dificuldade, onde nós ria de tanta dificuldades às vezes, e a gente olhar para ele e ver ele sobre as garras de Satanás. Oh, irmão, isso corta o coração. É tão triste e ver outro crente assistindo uma situação dessa e tendo prazer e dizendo: bem feito, ele procurou por isso. Este não foi o sentimento de Cristo quando ele pegou Judas, quando Judas o traiu e o beijou. Ele segurou na mão de Judas: amigo, por que fizeste isto? Com um beijo traíste o filho do homem. Jesus não era hipócrita, tá? Quando Jesus disse amigo, porque Jesus considerava ele como amigo. Judas nunca interessou por Jesus, mas Jesus tinha ele como amigo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Precisamos acordar, irmão, para o Evangelho. O Evangelho de Cristo. Precisamos viver ele. Precisamos voltar. Sabendo que brevemente devo deixar este tabernáculo, assim como nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou. Além disso, esforçar-me-ei para que depois da minha morte tenha estas coisas sempre em vossa lembrança. Até depois da morte de Pedro, ele queria que os irmãos sempre ficassem apegados na mensagem que eles ouviram, porque Pedro sabia que se eles mantivessem aquelas recordações, eles viveriam sempre a fé em suas vidas até a morte. Eu e você. Eu tenho uma mensagem para você, pregador. Eu tenho uma mensagem para você, profetisa. Eu tenho uma mensagem para você que foi chamado por Deus. E eu também tenho uma mensagem para você que não foi chamado para estar na linha de frente, mas que é um intercessor e que tem uma responsabilidade também sobre você, porque todos nós somos somadores na obra de Deus. Eu me dirijo agora para você que foi chamado como linha de frente para a edificação do corpo de Cristo, da noiva de Cristo. Você que foi chamado e você não está mais com aquele vigor. Jesus está dizendo: volte, volte, eu te encherei de novo, e você vai terminar o que você parou. E quanto a você, irmão e irmã, tenha cuidado no que você está ouvindo. Busque sempre as recordações, recomendações do nosso Cristo, dos apóstolos de Jesus, que deram as suas vidas por nós, que derramaram sangue por amor a Cristo e por amor à igreja. Que Deus em Cristo te abençoe. Que essa mensagem possa surtir de grande efeito na sua vida. Vou orar pela sua vida. Senhor nosso Deus,
Obrigado mais uma vez por esse momento, por esta hora. A minha oração para que o Senhor alcance a todos o maior número de vidas possível, Deus, através deste programa que está aberto, dessa mensagem que foi falada. Senhor, Tu tens endereço para cada vida que necessita ouvir o que foi dito aqui hoje. Oro, Deus, para que o Senhor possa fortalecê-los, os que têm grande necessidade, os que pararam de pregar, voltem, recebam vigor, reanima-los novamente, ó Espírito Santo, e tragam-os para o centro da Tua vontade, no nome de Jesus. Amém.